É isso. Então, aproveitando aqui a presença do Fábio ao vivo, no dia 2, o Alzirão, né, o Alianza Trust de Renda Imobiliária, divulgou um comunicado ao mercado. O fundo é administrado pelo BTG, gerido pela Alianza, e tem 119.345 cotistas. Grande Fábio, que bom tê-lo ao vivo aqui no Fatos Relevantes. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui na frente da estante famosa em sua famosa. Essa não pode faltar. Hoje estamos na estante aqui. E aí, teve uma convocação, teve algum errinho até que cancelou a convocação, depois convocou de novo, mas isso eu acho menos importante, né? Tem uma consulta formal convocada. E sim, do que se trata? Teve um errinho, ela saiu antes da hora, saiu na quinta-feira à noite, não devia ter saído ainda, porque o material de apoio, a proposta em si não estavam prontos, não foram divulgados ao mesmo tempo, né? E aí não dá para o pessoal votar sem ter o material de apoio, né? Não tem sentido. Então a gente adiou e soltou de novo na sexta-feira tudo do jeito aí correto, né? Com o conjunto todo de documentos e material de apoio que foi feito, tudo isso. Então a data oficial mesmo de início é a sexta-feira, né? O dia 3, na verdade. Assim, a consulta, o assunto principal, na verdade, é, da mesma forma que a gente já fez em inúmeras outras vezes, uma aprovação de eventual nova emissão de cotas, né? Porque a gente tem aquela situação de que o ALSR não tem capital autorizado, né? Disponível, né? Vamos dizer assim. Tem, mas é um pouquinho, né? Não tem quase mais capital autorizado relevante. Então, quando a gente faz ofertas, e isso já se repetiu em diversos anos, a gente primeiro faz um processo de consulta formal para manifestação dos cotistas. Né? Então, esse é o tema principal, é o motivo, né, do timing de estar acontecendo agora. A gente já alocou, né, praticamente todo o caixa, né, que o fundo tinha. Ainda temos caixa, mas relativamente pouco, perto das oportunidades e propostas que a gente tem feito aí, né, de compra de ativo. O mercado segue muito favorável para quem tem caixa, né, para quem tem condição de fazer aquisições. A gente tem feito muitas propostas, tem se envolvido em várias potenciais transações, e o capital que a gente tem, uma grande maioria já foi utilizado, né, entre a aquisição do build-to-suit da Torre do Pom e depois dos Decathlons, os 2 Decathlons adicionais que a gente fez mais recente, a gente já usou a grande maioria do capital. Então a gente, como tem esse processo, primeiro convocar a GE, passar o tempo da GE, se aprovado, preparar a oferta, depois fazer a oferta em algum outro momento posterior, então a gente achou por bem já iniciar esse processo. O tema principal e a razão da GE é esse, né? Aí existem vários assuntos que a gente aproveitou, já que vai convocar, né? Vai ter o trabalho, mandar o e-mail para os 119 mil cotistas, fazer todo o processo em si e tal. A gente já aproveita e bota outros temas ali na AGE, né? São temas, na verdade não são temas novos, são temas até que já fizemos essa consulta antes, né? Vamos dizer assim, igualzinho ou parecido, né, nesses temas de conflito de interesse, que na verdade são restrições, né, de alocação, são restrições que a gente tem por nunca ter aprovado conflitos de interesse. Aí você tem que fazer essas aprovações, ou tentar ter essas aprovações, uma questão de um pouco mais de flexibilidade de mandato. Na verdade, são temas que a gente já tentou, né? Quando a gente está fazendo a assembleia, por conta da oferta, né, de aprovar uma potencial nova oferta, a gente colocou novamente esses temas. No passado, quando a gente já colocou esses temas, algumas pessoas perguntam, não, mas já não perguntou isso, né? Por que está fazendo de novo? Na verdade, o que acontece é que todas as vezes que a gente colocou temas como esses, né, e que não foram aprovados, eles não foram aprovados não porque as pessoas votaram contra, eles não foram aprovados por não atingir o quórum, né? Exatamente. Então, as manifestações em si, elas são majoritariamente favoráveis, né? Sempre foram. Sempre esses assuntos tiveram 75, 85% de votos favoráveis dos votos recebidos, né? E aí o que aconteceu é que as aprovações não passavam por quórum. Então, assim, quando a gente vai fazer uma assembleia, a gente tenta de novo, né? São assuntos que a gente acha que tem uma relevância de longo prazo para o fundo, e vamos fazer a assembleia, a gente coloca os assuntos e vê se, eventualmente, dessa vez, com mais gente usando, né, o voto eletrônico, mais gente acostumada a usar o voto eletrônico a cada momento, a gente vai ter mais condição de ter quórum, né, o quórum qualificado, né, necessário para esses assuntos. E são assuntos independentes, né? São 3 assuntos emissão, tal, são coisas independentes, um não depende do outro, né? Não depende do outro, São 3 grandes assuntos, na minha visão, né? Um é a emissão, é o primeiro, inclusive é o primeiro da cédula de votação e tal, que é a emissão em si de uma
certa quantidade de cotas, né, um pouco mais de 2 milhões de cotas, num prazo de até 12 meses, da mesma forma que a gente já fez em outros anos, né, isso está se repetindo de forma recorrente aí a cada ano. O segundo assunto, na verdade são 4 votos, mas são 3 grandes assuntos. O segundo assunto é aprovar aquela alocação em fundos de caixa, né, a aplicação de caixa em fundos do mesmo administrador, que basicamente eu tenho lá X milhões no caixa, eu queria aplicar isso no fundo DI do meu próprio administrador, porque isso facilita a nossa própria vida, não ter que ficar aplicando, resgatando, mandando para outro banco. Hoje a gente usa o Itaú DI, né, vamos dizer, mas toda vez eu tenho que ficar mandando para lá, resgatando de lá, vendo o horário de resgate, quando eu vou fazer uma aquisição de imóvel, por exemplo, resgata na véspera, deixa dormindo na conta, porque não dá tempo. Enfim, tem uns problemas operacionais de você não poder aplicar seu caixa, e tem alguns problemas até de rentabilidade, não poder fazer o compromissada, uma LCI, algumas formas mais eficientes de alocação de caixa a caixa mesmo, né? Então, como a gente não tem essa aprovação de investir no mesmo administrador, mesmo em fundo DI ou qualquer tipo de fundo, a gente usualmente tenta ter essa aprovação, porque facilitaria o dia a dia da alocação de caixa ali. E aí tem um terceiro tema, que na verdade são 2 votos diferentes, mas que são de um mesmo tema, né, um mesmo terceiro tema, que é o seguinte, né, o fundo, o LZR, ele tem 80% dele, no mínimo 80%, na verdade, né, ser mais claro, alocado em tijolo e os BTS, os contratos atípicos, isso se mantém igual, é o DNA do fundo, vai sempre ser, né, esse foco, esse DNA. Inclusive o que a gente está colocando nessa GE agora, não tem nenhuma mudança de regulamento, tem nenhuma mudança de mandato, assim, nada está mudando, né? Às vezes eu vejo até umas pessoas falando, não, ele quer comprar outros fundos, então vai virar um FOF, não tem nada disso. O fundo continua tendo um regulamento que diz que ele tem que ter no mínimo 80% dele de tijolo, contratos atípicos, pelo menos 5 anos, com inquilinos de bom crédito, toda aquela coisa que acho que muita gente aí, né, já conhece, todos os nossos cotistas já entendem bem que é o DNA do fundo, que é a nossa visão para o fundo, isso se mantém, não tem nenhuma mudança, né? Nem está se pedindo nenhuma mudança de regulamento, então não teria nem como mudar qualquer coisa relevante de verdade. Agora, nesses 20%, que já temos liberdade na prática, né, de aproveitar algumas outras oportunidades, né, do mercado imobiliário que a gente identifica às vezes, isso já tem, né, o fundo já tem esses 20%, sempre teve, isso não é uma alteração, ninguém está pedindo para mudar nada, mas tem a mesma situação, né? Então, se tem algum fundo imobiliário, algum imóvel que a gente vê e nos interessa comprar via fundo imobiliário indiretamente, ao invés de comprar a matrícula, mas esse fundo está no nosso mesmo administrador, não podemos comprar, né, porque a gente não tem esse conflito a aprovar. É uma coisa que não faz muito sentido, né, cá entre nós, porque o fato de ter o mesmo administrador não é um problema de conflito, né? Ninguém vai. A gente não interfere no administrador, o administrador não interfere na gestora, é uma E coisa ainda muito mais comum. sendo o administrador o BTG, que é E ainda mais em sendo número administrador de tem. fundos, é o que mais administra fundos no Brasil. Exatamente, exatamente. Mas isso é verdade, esse é porque isso nos gera, às vezes, alguma limitação, alguma dificuldade. Eu já falei isso publicamente, teve 2 casos já de fundos, situações que a gente queria comprar, né, imóveis indiretamente via fundos e não podia, porque havia uma situação de impedimento por ser um fundo que era administrado no próprio BTG. Isso já aconteceu 2 vezes na nossa história e a gente acha que pode acontecer de novo, porque é um administrador importante, que tem vários FIIs, né, que são administrados lá. Então, assim, hoje a gente já pode comprar outros FIIs nesses 20%, né? A gente tem 10 administradores de fundos no mercado, a gente pode comprar FIIs de 9 deles, mas a gente não pode comprar do nosso próprio pela coincidência de ser o mesmo administrador. E isso, burocraticamente, digamos assim, ser um impedimento, né? Então, a gente não vê um problema nesse tipo de alocação. Muita gente faz, é uma coisa muito comum, mas a gente nunca conseguiu aprovar isso por falta de quórum, mas que o fundo tem muito cotista, tem uma base muito diversificada, então o quórum acaba virando um desafio, né? Tem alguns fundos que têm uma base mais concentrada, menos cotistas em alguma fase da sua história, e eles conseguem aprovar, né, esses conflitos de interesse e ficam um pouco mais de liberdade para essa alocação desse caixa. A gente não aprovou lá atrás, e aí passou a ter um fundo muito cotista, muito diversificado, uma base muito pulverizada, e aí o quórum passou a se tornar um impedimento para a gente. E aí, dentro dessa mesma categoria de potencial alocação, né, dos máximos 20% do fundo, a gente também está propondo liberar um fundo aliança, aí conflito de interesse potencial do próprio gestor, né, um fundo gestão aliança mesmo, gestora com gestora, aí é o potencial conflito de interesse mesmo, né? E aí a gente bota limite, a gente bota uma regra clara de que não cobra taxa em duplicidade, né? A ideia não é jamais cobrar taxa em duplicidade ou fazer qualquer tipo de prejuízo para cotista. Pelo contrário, é para aproveitar uma oportunidade. A gente tem uma estratégia
de logística, né, de ativos de logística urbano, que a gente chama, que são imóveis de logística dentro das cidades mesmo, que é uma coisa que a gente há vários anos, na verdade, já desenvolve, já trabalha com isso, e já falamos, né, isso algumas vezes aí do assunto, chama-se Urban Hub, né, a plataforma, a estratégia. O nosso Urban Hub é uma estratégia que a gente faz e desenvolve há muitos anos, e gosta muito, a gente acha que é dos melhores potenciais risco-retorno, oportunidades de risco-retorno em termos de ativo imobiliário que existe, são imóveis de logística de primeira linha, novos, dentro das cidades, né? Porque realmente atendem esse logística urbana que a gente chama. A gente tá parando de chamar de last mile, porque acho que o pessoal banalizou o last mile. O pessoal fica chamando de last mile coisas que não são, né, na verdade, no nosso entendimento. Então, a gente chama de logística urbana, criou esse nome Urban Hub aí, que acho que fomos bem felizes aí no nome dessa logística urbana. Então, a gente tem já essa estratégia, esse fundo já existe, esse fundo já tem ativos e vai gradualmente crescer. E a gente gosta muito do tipo de ativos, são ativos extremamente resilientes, né, vivem ocupados, baixíssima vacância, preços muito bons, enfim, são ativos que a gente gosta demais, pela classe em si, né, dessa logística urbana, e nós temos já esse fundo operando, só que por ser da própria gestora, o LZR não pode, né, legalmente falando, enquanto não houver uma aprovação objetiva, fazer nenhum tipo de alocação nele, é algo que a gente acharia interessante, né, em alguns momentos aí de mercado. O momento atual, por exemplo, é muito bom. Os preços estão bons dos ativos, e a gente vê um longo prazo muito promissor para esse tipo de ativo de logística urbana, last mile verdadeiro. Então é isso, esse é o outro assunto. Para esse assunto específico, né, dado que tem muito mais detalhe, uma complexidade maior, que a gente fez o material de apoio, que eu me referi, né, no começo do papo. Então, junto com a convocação, foi divulgado um PowerPoint, né, uma apresentação somente deste assunto aí, que é um assunto um pouco mais complexo. Lá tem cheio de detalhes, do tipo de imóvel, da visão do fundo. É basicamente um fundo de tijolo, focado em ativos de primeira linha, de primeira qualidade, né, técnica, de logística, necessariamente dentro da grande São Paulo, necessariamente dentro da área urbana de São Paulo, realmente focados nessa logística urbana que a gente chama, que é essa distribuição de alta frequência, né, de comércio eletrônico, de varejistas e desse tipo de inquilino, né, que realmente precisa fazer aquela entrega super rápida e entrega e depois retirada, logística reversa e tal, dentro da cidade. Literalmente são imóveis que você vê às vezes um Uber entrando dentro do galpão para pegar o produto para levar no cliente final. Então é aquela entrega para o cliente final mesmo sempre. O tipo de uso é o que determina a característica técnica do imóvel, o tipo de inquilino dele. E a gente realmente acha muito promissor aí este setor com este foco bem restrito, né, neste tipo de ativo urbano, de logística urbana. E esse fundo, ele está lá, já existe, tem poucos cotistas, e a ideia é que o Alzirão possa ser um dos cotistas. É isso. Ele só tem cotistas institucionais, né? É isso. Compilando, uma espécie de um capital autorizado pelos próximos 12 meses para emitir 2.350.000 cotas, não tem o prazo, não tem o preço, nada disso ainda, né? Assim, você quer que o investidor te autorize em até 12 meses lançar uma emissão. Então, obviamente, você vai, tendo essa autorização, vai ver se o mercado te permite a preços que sejam condizentes e tudo mais. E isso daria, se fosse o preço de hoje da cota 111 e tal, daria mais ou menos 260 milhões. Então, a ideia é você ter aí entre 250 a 300 milhões de capital autorizado para vir a fazer uma emissão, sei quando for conveniente para o cotista, né? Sei que para você que tem um monte de oportunidades você gostaria de aproveitar, né? Mas tem a questão do preço, o valor patrimonial. Quando bater os dois interesses, se até 12 meses isso acontecer, você quer estar com já essa parte burocrática adiantada para poder fazer a emissão. Segunda, aprovar um conflito de interesse de que o caixa do fundo seja aplicado num fundo DI do BTG. E essa, olha que interessante, né? A primeira, que é bastante importante, que pode mudar o perfil do fundo, que você pode comprar imóveis diferentes do que já tem, tal, só que maioria simples. A segunda, que é para pegar o dinheiro e colocar num fundo DI, maioria qualificada, né? Qualificado, exatamente. A terceira, que é comprar outros fundos imobiliários que sejam administrados pelo BTG. Tem aí como, né, eu acho que hoje está mais claro para todo mundo a diferença entre o administrador e o gestor. Assim, não parece também algo que demande maior análise dos investidores.
E a quarta, um conflito de interesse, aí sim, gestora com gestora, aliança com aliança, e 4 assuntos independentes. Então, você que está assistindo, vote e principalmente tente trazer mais alguém para votar, entendeu? Mais algum cotista, porque perder para quórum é horrível, né, Fábio? É horrível, é horrível. Já passamos isso algumas vezes e é horrível. E o desafio permanece, porque o fundo segue crescendo, obviamente é bom, Sim. né? Ótimas notícias, o fundo segue crescendo, a base, novos cotistas, uma base super legal e que só cresce, né? E acho que isso é excelente, mas gera esse desafio Eu acho que burocrático, digamos, do quórum. Né? A CVM segue atenta a isso, né? Ela já mudou essa regra. No passado você precisava de 50%, aí caiu para 25%, né? E eu acho que ela segue atenta a isso, em algum momento vai modernizar essa regra também. Eu acho super interessante a regra, super interessante, de que você consulte o cotista. Ó, existe um conflito de interesse aqui, existe um conflito de interesse. O outro lado do conflito de interesse é o alinhamento de interesses, certo? Toda moeda tem 2 lados. Aí você vai mostrar para os investidores, o conflito é esse, o alinhamento é esse, eu acho que a gente deveria investir por causa disso, disso, disso. Os cotistas aprovam ou não aprovam. Eu acho isso fantástico na regra da CVM. Mas eu sei que atingir esse quórum de 25% é difícil e cada vez mais difícil. Então é super importante que você venha, né, fazer essa participação, que a gente tente fazer isso chegar para mais pessoas, e eu acho que a CVM também está de olho nisso, em algum momento vai mantendo a essência dessa regra que eu acho importante, tentar deixar o quórum mais factível para os gestores. Né? Sim, também acho. Mas é isso. Então, estamos aí no processo de caça aos votos aí nas próximas semanas. E, obviamente, né, a gente não quer que ninguém precise se manifestar sem ter informação. Então, Exato. Além de falar com você aqui, por exemplo, e agradeço o espaço, a gente vai fazer outras conversas, né, ao longo das próximas semanas, né, em outros canais, e vamos fazer entrevistas e ficar à disposição. Né? O pessoal já faz isso, o pessoal já nos manda e-mail, já nos liga, mas queria só deixar aqui que tem um total de liberdade de fazer isso. Ligar lá, mandar e-mails, tirar dúvida, para poder se manifestar, né, como a gente realmente precisa, né, pelos quóruns, mas se manifestar bem informados e com tudo bem esclarecido. Exatamente. Muito bom. Obrigado, viu? Um abraço para você. Imagina. Obrigado a você. Tchau. Então, você que está acompanhando aí, vote, hein? Não deixe de votar. A favor ou contra, isso é com você, mas não deixe de votar, né? A regra eu acho super interessante, super legal mesmo, mas atingir esses 25% de cotistas é difícil. E aí, a gente precisa, né, participar minimamente do dia a dia do nosso investimento. Então, quando o gestor te chama a uma votação importante, é importante que você responda a esse chamado e dê lá o seu voto.